Muito obrigada, Dário. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, Adriana. E, bom, terminamos estos intercambios de sus amigos. E, na verdade, agora gostaríamos de saber como vocês experimentam essas crises, que é o que vocês estão sentindo, achando, se vocês vão encontrando possíveis saídas. Gostaríamos de quem quiser compartilhar isso, ou alguém que queira perguntar algo para as pessoas que falaram, mas particularmente quienes armamos essa atividade, tínhamos muita vontade de saber que é o que as pessoas estão achando e que estão sentindo com referência a essa crise. Porque a chamada do panfleto era basicamente para isso e para os caminhos do bom conhecimento. Se alguém gostaria de falar, o microfone está aberto. O microfone está aqui, é só levantar a mão. A proposta é um intercâmbio, então é legal também que depois de tudo isso que os nossos amigos colocaram, que Boa noite, galera. Essa semana eu estava na sala de aula, né? Aí apareceu você, né? Mais um pessoal, aí distribuiu esse panfleto aí, né? Aí eu olhei. Primeiro eles falaram, né? Depois que eu olhei, aí eu falei, o olhar humanista, caminhos para o bom conhecimento, frente à crise total. Aí eu faço história e licenciatura, né? Conclusão, quando você o conhecimento, na sala de aula de história, vai ler licenciatura, e quando eles falaram da crise, uma coisa mais assim, que veio de mais automático na minha mente foi que essa crise social, né, que está aí, essa crise, né, que mais diretamente vocês estão falando, né, da crise existencial e social, né, interior e exterior. E eu simplesmente, para mim, isso aí está sendo um dos maiores problemas da minha vida, no sentido de que eu estou conversando com vocês aqui, mas eu estou vendo que eu vou ter que buscar outras, porque eu não vou desistir, porque na verdade essa crise social, ela está sendo corroborada, né, diretamente, e eu observo que parece que a gente vê, mas não quer enxergar, aquele negócio de você ver, tem olhos que não vê, que não, né, vê, mas enxerga. Porque é o que está, assim, que eu vejo, assim, de tudo isso geral, dos moradores de rua, da indigência, E o lado que eu vejo que é mais, assim, impactante na sociedade, assim, mais ampla, não sei se é uma violência, né, não sei se seria muito assim, né, muita violência, a banalização da violência, né, vamos dizer assim, por todos os aspectos. E eu constatei já, né, eu constatei que essa crise, ela está simplesmente, de certa forma, nascendo, saindo dos bancos das escolas. Assim como estão saindo também grandes cientistas, grandes pensadores, que o Nelson Rico continua, eu constatei que o grande problema que afeta a sociedade mais ampla está vindo de lá. Por quê? Porque é lá que é formado a sociedade, né, de certa forma, entre aspas, que vai atuar, né, aqui fora. Então, que nem vem a parte que enriquece a sociedade, nas ciências, né, em todo
somos das ciências, e tem essa parte que está, é o aluno que está lá, eu estou convivendo com professores que têm 20 anos de docência, que eles estão parecendo, não dá nem para você falar assim, se é desespero, o que é, entendeu? Você olha, você fica sem palavras, sem atitude, assim, no reflexo, no contato com os alunos, no dia a dia. Então eu só queria, assim, eu acho que, quando eu falei de conhecimento, né, eu penso, né, que lá é o lugar, né, que você tem que construir, preparar, né, uma construção de uma sociedade, porque na verdade, né, eu acho que quando a gente já está mais adulto, já é mais difícil, né? Mais adulto é mais difícil. También gostaríamos de comentar que tem os materiales nosos e os livros na mesa para quem gostaria de seguir aprofundando nessas atividades que a gente está fazendo. A gente está pensando em levar estos ámbitos e essa reflexão sobre a crisis em outras universidades também. Então, quem quiser se somar pode estar em contato com nós e também com os materiais. Alguém tem algo? Alguém gostaria de compartilhar? Bom, dos temas que foram tratados aqui, a minha impressão foi, quer dizer, a minha impressão não, a abordagem dos temas vincula vários fatores que, conforme eu fui me desenvolvendo, né, eu fui aprendendo a enxergá-lo de forma muito separada. Então, para mim, é uma experiência absolutamente nova. Portanto, é difícil, por exemplo, eu associar, sintetizar dessa forma com que foi proposta aqui. Mas, bom, quanto à questão da crise atual, o que me parece é que não é algo inédito. Quando eu penso, eu sinto muito hoje, a minha principal angústia foi uma questão que ele citou, a minha principal angústia de viver na sociedade de hoje foi algo que ele havia citado, que diz respeito à desconfiança, né? Que nos leva a ser muito individualistas. Quando eu noto, eu sempre fui muito aberto a mudanças, a tentar me adaptar, a mudar o que me diziam que estava errado em mim. E no meio disso eu passei por fases em que as pessoas que eu buscava para me aconselharem ou que espontaneamente vinham apontando erros, assim, no comportamento, na minha perspectiva de vida, né? Não é mudar, que você fala, pô, mudar no quê? Na minha perspectiva de vida, na minha forma de agir, nos meus objetivos, o que é mais sólido, o que vale a pena, né? Acho que é disso que trata a questão que vocês estão propondo, o que vale a pena a gente enxergar na vida. Eu passei por uma fase em que eu me via propositalmente tão aberto a influências que uma hora, quando eu percebi que a minha vida, porque eu morava numa cidade do interior, e aí eu vim pra cá. Na cidade do interior é todo mundo muito parecido, e aqui a gente vê que as pessoas são muito mais, a sociedade aqui é muito mais heterogênea em São Paulo, né? Então na cidade do interior eu ficava o tempo todo tentando ser igual. E aí quando você percebe
que bom, perdi um pouco o fio da meada, porque é uma questão muito abrangente, né? Você estava falando do interior da cidade. Não, eu queria falar do que você falou, talvez dentro desse término da meada, ou não sei, a gente bate uma bola. Você falou do individualismo? Sim. Eu, às vezes, hoje, pensando, né, que às vezes, uma das respostas que vem é tipo, você fala assim, é tão violento, tantos problemas, tanta coisa, que às vezes você fala assim, nem sei por onde começar. Tipo, essa é uma coisa que já vi muita gente cair pra dentro, e a outra é você falar, vou cuidar da minha porque não dá pra fazer nada. Então acaba sendo uma via de escolha. É muito problema, é muito grande, eu não tenho como resolver isso, então melhor eu fazer a minha, e da melhor forma. E é nesse sentido que a gente se propõe a ser influenciado. O que é certo? Eu cuidar da minha, e aí, quando você se abre a ser influenciado, você percebe que as pessoas que mais se propõem a te influenciar, e normalmente isso ocorre de forma espontânea, elas não estão te enxergando enquanto indivíduo. Elas te propõem a te mudar de para que você se torne algo. Não sei se eu estou falando de algo muito. Talvez eu esteja caindo no individualismo, assim, quando eu digo isso, mas as pessoas que propõem a te mudar de forma espontaneamente, que se propõem espontaneamente a acrescentar algo em você, elas fazem isso de uma forma bastante egoísta, no sentido de que elas querem que você se torne aquilo que para elas é ideal. Não se propõem a te desenvolver no sentido de fazer com que você se sinta pleno ou fazer o que é bom para você. E essa é uma questão mais cotidiana, assim, não sei se está ligada diretamente à crise que é dita. Mas quanto a essa crise do fundamentalismo e tal, meio que, por isso que eu falo que para mim parece que são coisas muito, às vezes, distintas, né? Quanto a essa crise do fundamentalismo de hoje, essa própria desconfiança, quando eu sinto que ela é um problema muito atual, eu comecei falando de desconfiança porque eu sinto que ela é um problema muito atual, mas quando eu vou pensar sobre ela, não me parece, como você havia dito, que era algo crescente. Pela fala de vocês, parecia que os problemas de hoje, nós vemos uma sociedade bastante em que essa crise chegou a um ápice. Mas quando eu penso, por exemplo, na Idade Média, e penso no nível de desconfiança em que se vivia lá, bom, e me parece que é mais ou menos a mesma coisa. Talvez nós regredimos, talvez assim. Tem um cara que eu não consigo deixar de usá-lo como uma referência para falar disso, mas, por exemplo, o Bauman, ele fala que a época que a gente vive é um acordar de uma outra época cheia de esperanças. Então, acho que a gente tem essa impressão de que a gente está vivendo num ápice de crises, não porque essas crises nunca existiram e é algo que vem meramente da nossa sociedade, mas porque nós sempre fomos dessa forma, a modernidade desconfiada, dessa forma como desconfiados, individualistas, mas a modernidade nos trouxe a esperança de que nós viveríamos num mundo melhor. Então, às vezes essas questões se faziam apagadas para a gente, né? E aí, por conta às vezes da tecnologia, de o quanto é divulgada a violência, o quanto se fala hoje de violência, a gente sente ela de uma forma bastante angustiante.
e às vezes até banalizada. Parece que a banalização hoje da violência, ela vem do quanto ela é vinculada pelos nossos meios de comunicação. Mas se você pensar na Idade Média, por exemplo, em que se assistiam enforcamentos, você fala, pô, hoje em dia... Até que assim... O José que está aí do seu lado, ele tem um livro, como é que chama a História da Violência? Aquele grandão. E a violência, vamos dizer assim, ela vem praticamente diminuindo, né? Em relação ao que a gente via, vamos dizer assim, na Idade Média, é isso que você está falando. Acontece, vamos dizer assim, uma outra coisa. Eu acho que o sentido, vamos dizer assim, do ser humano é ele, vamos dizer assim, melhorar no sentido a si mesmo, encontrar, vamos dizer assim, nele todo este processo, vamos dizer assim, de ser mais humanos, que até este momento ele tem isso dentro de si. Só que o processo, vamos dizer assim, educacional do ser humano desviou ele para determinados dogmas, para determinados, vamos dizer assim, problemas, que ele praticamente tem que, vamos dizer assim, eliminar isso, tomar o verdadeiro conhecimento do que ele é, esse potencial, vamos dizer assim, que o ser humano tem dentro dele, esta força que o ser humano tem dentro dele, que até hoje tentaram, vamos dizer assim, eliminar isso para poder fazer do ser humano nada mais, vamos dizer assim, que um bando de pessoas, vamos dizer assim, obediente a determinados egoísmo de pessoas que tinha esse poder, vamos dizer assim, e não queria abandonar. É a mesma coisa quando a gente fala, vamos dizer assim, do processo de conhecimento do ser humano. O ser humano, para ele, vamos dizer assim, desenvolver determinados conhecimentos, ele sempre teve que lutar com aqueles que estavam no poder, porque não queriam que aquele conhecimento fosse divulgado, mas apenas aquilo que eles queriam que fosse. O caso, vamos dizer assim, de dizer a Terra, vamos dizer assim, é plana. Né? Sim. Então a gente vem num processo de conhecimento que aquele ser humano, vamos dizer assim, que um dia chegou e falou, não, a Terra não é plana, ela é, vamos dizer assim, redonda, ela está, vamos dizer assim, no espaço, ela não é o centro do universo. Então, isto é um processo de conhecimento. E nós estamos, vamos dizer assim, num estágio em que o ser humano tem que se despertar, vamos dizer assim, para a força interior que ele tem. Porque se você analisar, vamos dizer assim, o conhecimento que você tem hoje, né, de saber que você está num espaço, né, de que existe todo um universo para você, por que você tem esse conhecimento? Você poderia ser um ser que não teria conhecimento nenhum. Não saberia, vamos dizer assim, que lá existe um planeta que foi dado, vamos dizer assim, um determinado nome, uma terra onde você vive, que tem as suas belezas, ou que tem também os seus defeitos. E nós vivemos, vamos dizer assim, com todo esse conhecimento em que o ser humano, só ele pode ter isso. E por que viver, vamos dizer assim, angustiado? Por que viver, vamos dizer assim, neste sofrimento que o ser humano vive? Porque ele não conhece a si. Ele só está conhecendo as coisas, vamos dizer assim, exterior. Então, o que é falado para, vamos dizer assim, o ser humano, é que ele se volte para este conhecimento,